Nós estamos no mês de julho com o tema Servindo a Deus é incomparável em sua justiça. Nesta noite nós vamos falar sobre o incomparável poder de Deus. Que o Senhor fale fortemente aos nossos corações, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, e nesse momento toda atenção ainda é pouca para a palavra de Deus. Amados irmãos, depois no final nós vamos estar orando pela vida dos nossos diáconos, e que o Senhor continue abençoando a vida deles, que tanto trabalham na casa do Senhor, servindo a igreja do Senhor, tanto aqueles que estão em evidência, tanto aqueles que estão em disponibilidades, mas nunca perderão o seu título de diácono, porque assim o Senhor os levantou. Meus amados irmãos, nós lemos aqui o Salmo 92, é um salmo também bem conhecido, é um salmo também muito lido por todos nós, inclusive quando nós falamos no verso 13, plantados na casa de Deus. Dentro desse salmo nós percebemos aqui uma metáfora que o salmista ele aplica nesse salmo. Nós vemos essa metáfora que ele aplica, e devemos saber que a literatura hebraica, ela é rica, muito rica em metáforas, e essas figuras, imagens da natureza, que preenche as páginas das escrituras com o propósito então de destacar algumas verdades de Deus. Assim é que as árvores, flores e frutos, por exemplo, elas estão sempre apontando para algo glorioso da parte do Senhor na vida do seu povo. O texto que nós lemos então, o Salmo 92, é o que acabamos de ler na introdução. Este salmo ele está repleto de figuras de imagens. Por exemplo, você deve perceber que na leitura nós vimos aí as palmeiras, nós falamos dos cedros, falamos das flores, dos frutos, da rocha, da ceifa, falamos sim dessa seiva. Afinal, as árvores, elas não seriam verdejantes e cheias de vida sem esta seiva. Tampouco as árvores cresceriam e permaneceriam frutificando, cheias de vigor e cheias de vida, mesmo depois de anos após anos de plantio, sem que corresse nelas seiva. Nós temos aqui então um salmo, o contraste entre a vitalidade dessas plantas graciosas com outro tipo de planta passageira, a qual o salmista declara aqui, a erva. Essa erva, ou você pode dar o nome que nós conhecemos muito bem, a grama. Nós devemos observar aí o verso 7 e o verso 12. Olha o verso 7, ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Mas olha o versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então nós podemos perceber que o ímpio não irá tão longe, não permanecerá, mas o justo continuará florescendo. Ou seja, embora os ímpios cresçam, embora os ímpios floresçam com rapidez, embora se destaque por um tempo e se sobressaiam com a mesma velocidade, eles serão para sempre destruídos. Já os justos plantados na casa do Senhor, eles crescerão, eles frutificarão, eles florescerão e anunciarão para sempre a justiça de Deus revelada nos evangelhos. Nós podemos perceber que o Salmo 1, ele é como o cabeçalho do saltério, e que o Salmo 1 já havia feito esse contraste entre o justo que prospera para a salvação eterna, enquanto o ímpio que sofrerá a condenação eterna. Nós vemos o justo que prosperará. Nós vemos aí no Salmo 1, verso 1 ao 3,
o justo que prosperará. Nós vemos o Salmo 1, do verso 4 ao 6, o ímpio que sofrerá a condenação. Então, meus amados irmãos, o Salmo 92, ele é uma metáfora, sim, da vida cristã. É uma metáfora da vida cristã. E nós devemos aprender com este salmo e com essas metáforas que fomos plantados pelo Espírito de Deus no corpo de Cristo. A igreja, para que crescemos, para que nós venhamos florescer, para que nós venhamos frutificar e anunciarmos para sempre a justiça do Senhor, nós fomos então plantados na casa de Deus. Então você vai florescer, então você vai frutificar, porque este é o incomparável poder de Deus, que faz com que a sua igreja floresça, que faz com que a sua igreja frutifique, que faz com que a sua igreja permaneça. Isso é a obra da graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, que atua em nós, que é o nosso Salvador, e Salvador de todos aqueles que creem. O que de fato nós devemos aprender das árvores plantadas na casa do Senhor? O que o salmista quer nos ensinar acerca de sermos plantados na casa do Senhor? Enquanto você pensa, rapidamente eu peço aqui um copinho d'água, por gentileza. Mas o que nós vamos aprender com isso? O que o salmista quer transmitir a nós? O que isso tem a ver com a sua igreja? O que esta palavra tem a ver para nós nos dias de hoje? Então eu quero destacar aqui nesta noite, dentro desse salmo, falando sobre o plantio, a preservação e a produtividade das árvores da casa do Senhor. A primeira coisa que nós vemos é o plantio das árvores da casa do Senhor. Existem árvores porque alguém as plantou. Existem árvores porque... Essa aqui está minha mãe. É? Obrigado. Existem árvores então porque alguém as plantou. Árvores, amados irmãos, não se plantam sozinha. As árvores são plantadas. Geralmente é assim que acontece. Planta-se primeiro a semente. Depois dessa semente plantada, essa semente transporta-se essa muda dessa árvore, que é chamada de arvorezinha, para o local definitivo, aonde ela então crescerá, aonde então essa arvorezinha florescerá, aonde ela frutificará. O que se planta a semente então tem a vida em si mesmo. A vida dá à luz a vida. E é o que nós podemos observar nesse texto, observando então que vida gera vida. Olha comigo o verso 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de ceifa e de verdor. Então perceba você que elas florescerão, cumprirão aquilo para qual foram plantadas. Elas continuarão verdejantes, cheios de vida. Além desse processo do plantio, além desse processo da transferência, esse processo de que vida gera vida, na medida em que crescem as árvores, as suas raízes vão penetrando e se apropriando do solo para extrair nutrientes e conquistar então a sua fixação no solo. Você deve perceber também o cedro que é comentado em particular. As suas raízes abraçam a rocha. Geralmente a raiz de uma árvore ela pode crescer quando atinge alguma pedra subterrânea, mas no caso do cedro do Líbano é diferente, é muito diferente. A raiz continua a crescer em volta daquela rocha. Ela não para, ela continua crescendo em volta daquela rocha e com as suas raízes abraçando aquela rocha, fixando naquela rocha. É por isso então que o salmista diz no verso 15: para anunciar o que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
Por quê? Porque esse Deus é um Deus incomparável em sua justiça. Por quê? Porque esse Deus é o Deus poderoso. É por isso que o salmista diz: essas raízes estão em volta desta rocha, estão firmes. E ele diz então: Ele é a minha rocha, as minhas raízes estão no Senhor. Quão profundas, quão fixadas. Esses anunciarão que o Senhor é a sua rocha, que nele há justiça e nele não há injustiça. As árvores da casa do Senhor, meus amados irmãos, nos revelam um retrato da obra da salvação. O Senhor mesmo planta em nós vida, isto é, Cristo, a palavra ou o verbo da vida, planta em nós vida, e é por isso que ele diz: eu vos dou vida, e vida com abundância, porque ele tem plantado em nós vida, e vida com abundância. Nós devemos olhar para a palavra de Deus. Deus então nos faz nascer de novo, Ele nos fez nascer, Ele nos regenerou pela sua palavra, pelo evangelho, pela palavra de Deus plantada em nossos corações, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem plantado em nós a tua palavra. Nós observamos na epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola, capítulo 4, verso 4 e 6, que diz: a eterna e viva palavra de Deus, o evangelho pelo poder do Espírito Santo, gera em nós uma vida que durará para sempre. E nós chamamos isso de conversão. Conversão. A palavra de Deus enraizada no coração do pecador, isso se chama conversão. Ela está fixada nessa rocha que é Cristo. É este evangelho que pelo poder do Espírito Santo gera vida em nós, e esta vida que dura para sempre. Esta conversão é o milagre da regeneração, é o milagre do novo nascimento, seguido de arrependimento e fé em Cristo Jesus. Aquele que verdadeiramente se converte, aquele que verdadeiramente tem raízes profundas no Senhor, este verdadeiramente está plantado na casa de Deus. É o Senhor que faz isso. Essa vida gerada pela palavra do evangelho, essa vida gerada pelo Espírito Santo, que produz então uma mudinha, uma arvorezinha, um novo convertido, que agora é transferido e é arrancado pela raiz da velha vida sem Deus no mundo, e é plantado agora, e é batizado no corpo de Cristo, que é a sua igreja. É isso que o Senhor faz. Nos tirou, nos arrancou como um novo convertido e nos transportou agora para uma nova vida, para uma nova realidade de vida. Arrancou de nós a velha natureza, arrancou de nós o velho homem, entendendo então agora que sem Deus no mundo não há nada que pode fazer, mas agora ele é plantado, agora ele é inserido no corpo de Cristo, agora ele é considerado como a igreja de Cristo, porque está plantado na casa do Senhor, ele está plantado na casa de Deus, ele agora está inserido. E através do batismo, que é o sinal externo desta realidade interna e sobrenatural do crente, e é por isso que nós ensinamos, nós discipulamos, nós fazemos com que participem dos cursos de boas-vindas, de catecúmeno. Para quê? Para que lá na frente eles tenham o seu sinal externo, a sua confissão externa, demonstrando a sua fé, confessando ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que todo aquele que chega, ele passa por um processo. É por isso que ele precisa passar por esse processo. O batismo então é sinal externo de regeneração. O batismo é um sinal externo de profissão pública de fé, profissão pública de nossa união com Cristo pela fé somente. É um sinal de que a graça, e pela graça, por meio da fé, Deus nos batizou em Cristo na sua igreja, Deus nos plantou da sua igreja, e agora nós fazemos parte da sua igreja,
fazemos parte do corpo de Cristo. Na casa do Senhor, na igreja, no corpo de Cristo. Esse crente então, esse homem agora, esse cristão, ele é plantado para crescer, ele é plantado para criar raízes profundas, ele é plantado na casa do Senhor para abraçar completamente a rocha que é Cristo, e que de lá, de Cristo, arrancar então a seiva de vida e encontrar então sustentação para viver, plantados no Senhor. Isso inclui que outrora estávamos longe de Deus. Isso deve nos lembrar que éramos os seus inimigos. Isso deve nos lembrar que nós estávamos separados por nossos maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio da morte do Filho no corpo. E como resultado, então, nós podemos se apresentar diante dEle. Agora nós podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa e livre de qualquer acusação. Por quê? Porque agora nós fomos transportados para a sua misericórdia. Agora somos chamados filhos de Deus. Agora somos considerados como filhos de Deus. Agora somos aceitos porque fomos comprados por um precioso sangue. Porque este poder de Deus é incomparável para transportar o homem da velha natureza, da velha vida, e plantá-lo na casa de Deus, por causa deste poder incomparável de Deus. Esse é um plantio de Deus. É o próprio Pai que plantou, e toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Nós lemos isso, será arrancada pela raiz. A segunda coisa é que a preservação da árvore da casa do Senhor. As árvores do Senhor, elas são bem plantadas, elas são bem plantadas, são bem nutridas, são bem preservadas. Afinal, elas estão em um lugar fértil e de muito abrigo e de muita proteção. Olha o verso 13: pois estão plantadas na casa do Senhor. Na casa do Senhor as árvores contam então com solo fértil, da palavra de Deus pregada, da palavra de Deus ensinada, da palavra de Deus orientada. Então essas árvores que são os crentes, eles são bem plantados, são bem nutridos, são bem protegidos, são bem preservados. Nós vemos que nós devemos então apegar-nos firmemente, meus amados irmãos, sem vacilar. Nós devemos nos apegar à esperança que professamos, porque Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Nós devemos pensar então em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Nós não devemos também, meus amados irmãos, deixarmos de nos reunirmos como alguns fazem, mas nós devemos então nos encorajar mutuamente, sobretudo agora, porque o dia está próximo. Nós devemos alimentar uns aos outros. Jesus disse, Evangelho de João capítulo 15, versículo 1 ao 4: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta. Todo ramo que dá fruta, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. A igreja do Senhor, os filhos de Deus, eles são plantados, são preservados, são cheios de vida e vigor para produzirem frutos. Jesus disse que sem Ele nós não poderemos dar frutos, sem Ele nós não poderemos produzir, sem Ele nós não poderemos florescer, meus amados irmãos. Mas perceba que Ele diz que aquele que estiver nele e ele nele, e não produzir frutos, ele corta. Foi isso que ele disse, ele corta. Todo ramo que estando em mim e não dar fruto, ele corta,
mas todo ramo que dá fruto, Ele poda para que produza mais fruto ainda. Nós temos que ter esta convicção que nós estamos plantados na casa do Senhor, e se estamos plantados na casa do Senhor, e esse poder incomparável de Deus que faz com que isso aconteça, nós estamos produzindo, nós estamos florescendo, nós estamos frutificando, nós estamos fortalecendo uns aos outros, somos preservados então verdejantes, cheios de vida e de vigor, para produzirmos frutos. Sem Ele nós não podemos fazer nada. A produtividade também das árvores do Senhor. Nós devemos olhar aqui para o texto e prestar muita atenção nos verbos. Nós devemos prestar muita atenção. Olha o que ele diz, versículo 12 ao 15: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Perceba aqui, preste atenção nos verbos. Qual é o primeiro verbo? Florescerão. Qual é o segundo verbo? Crescerão. Qual é o terceiro verbo? Estão plantados. Qual é o quarto verbo? Produzirão. Qual é o quinto verbo? Continuarão. O sexto verbo, anunciarão. Preste atenção nisso. Note então, meus amados irmãos, que crescer, note que florescer, frutificar e continuar verdejante e cheio de vida são resultados naturais de se estar plantado em Cristo e no corpo de Cristo. É resultado natural. É natural que o crente que está plantado em Cristo frutifique. É natural que um crente ele tenha progresso. É natural que esse crente que está fixado na casa do Senhor tenha maturidade cristã, que ele floresça. É natural. Portanto, se em nossa vida, em sua vida, você que está plantado na casa do Senhor, você não consegue ver crescimento, você não consegue ver frutos, talvez você não consegue ver verdor, vida e vigor, se a sua vida não passa de um ramo seco, hoje é noite de avaliar se de fato você foi plantado na casa do Senhor. Hoje é noite de avaliação, se há poder de Deus na minha vida, porque eu não floresço, porque eu não frutifico, porque eu não cresço, porque eu não amadureço, porque eu não avanço. Nesta noite é um convite a nós de fazer uma autoavaliação na nossa vida. Nós temos que avaliar a nós mesmos. Nós temos que pegar o sermão da bem-aventurança, o que Jesus ensina no sermão da montanha, e não querer apontar para A e nem para B. Nós temos que apontar hoje para nós mesmos. Por quê? Porque se estar plantado na casa do Senhor é resultado de crescimento, é resultado de ter frutos, é resultado de ter verdor, de ter vida, de ter vigor. Se isso significa isso, porque eu estou como um ramo seco, porque eu não floresço, porque eu não cresço, porque eu não frutifico, porque eu não avanço. Nós devemos fazer uma autoanálise. Eu tenho que olhar para mim e analisar a minha própria vida. Eu tenho que olhar para mim e verificar se eu estou praticando aquilo que eu afirmo crer, se eu estou vivendo aquilo que eu digo, que eu professo. Eu tenho que fazer uma autoanálise. Se estar na casa do Senhor é isso que o salmista está dizendo. O resultado de estar plantado na casa de Deus, em Cristo, é o resultado de ter frutos, é o resultado de uma prosperidade espiritual, de progresso. Nós devemos analisar, nós devemos ter essa certeza que Cristo está entre nós, nós devemos ter essa confissão que Cristo está conosco. Nós não conseguiremos frutificar se nós não tivermos em Cristo e Ele em nós. Se a sua palavra não estiver em nós, produzindo pelo Espírito Santo a fé, a esperança e amor, esta palavra tem que produzir em nós fé, esperança e amor. Então nós devemos avaliar para ver se de fato nós estamos nesta fé, vivendo e praticando esta verdade.
Porque hoje ser cristão é moda. Hoje conhecer a Bíblia ponta a ponta também virou moda. Hoje para alguns ser um teólogo também virou moda. Eu conversava com o nosso amado irmão nesta manhã, que as pessoas estão procurando pastores e não teólogos. Pastores que praticam, que vivem, que cheiram ovelha, que padecem pelas suas ovelhas, que corram atrás das suas ovelhas, que choram pelas suas ovelhas, que oram, gastam tempo com as suas ovelhas. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor devem viver uma vida praticando a verdade. Em Cristo, a palavra de Cristo em nós, ela deve gerar em nós o poder do Espírito Santo, para que nós venhamos então frutificar. É esse poder que faz nós frutificar, florescer e termos vida e vida com abundância. Esta palavra, o livro de Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 23 diz: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, meus amados irmãos, esses são o tipo de fruto que as árvores da casa do Senhor devem produzir. São esses tipos de frutos. As árvores secas, sem verdor, vida e vigor, sem folhas, sem frutos, sem flores, o que ela causa? Uma árvore como essa, ela só serve para espalhar sujeira. Ela só serve para ter folhas e galhos secos pelo chão, na forma de obras da carne. Gálatas ainda capítulo 5, verso 19 e 21 diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Quais são os resultados? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças, desgraças e outros pecados semelhantes. São a árvore que nada produz, galhos secos, folhas secas, e que só servem para sujar o chão. São as obras da carne. Alguém infrutífero, que não produz, que não prospera, que não tem vida, que não tem vigor. É uma lata vazia. É uma lata vazia, que só faz barulho, mas não tem conteúdo nenhum. Deus está procurando, está levantando homens cheios de vida, cheios de vigor, e que amam a sua palavra. Você deve perceber então a diferença, que esses que nada produzem não herdarão o reino dos céus. Árvores secas não foram plantadas pelo Senhor em solo rochoso, as suas raízes não são profundas o bastante para suportarem as pressões. Elas não são profundas o bastante para suportar os problemas e as perseguições por causa do Evangelho. Cedo elas vão desanimar, cedo elas secarão e morrerão. É por isso que tem muitas pessoas que se aventuram a entrar na igreja e logo elas abandonam a igreja, porque as suas raízes não são profundas, porque o seu cristianismo não é verdadeiro, porque a sua conversão não é genuína, porque eles não estão plantados na casa do Senhor. Dizem servir a Deus, mas na sua vida, na sua prática, negam. Vivem declarando poder, que tem poder, um poder que nunca transforma a vida, que nunca muda a vida, um poder que nós desconhecemos, mas este poder incomparável de Deus, é este poder que transformou a minha vida, transformou a tua vida, te regenerou, te transformou numa nova criatura, a qual faz com que você agora testemunhe do Evangelho de Jesus Cristo, provando então que você é alguém plantado na casa de Deus, enraizado na rocha que é Cristo. Então você é um cedro do Líbano, fixado na rocha. E nós podemos ver então aquela passagem no Evangelho de Mateus capítulo 13, o versículo 20 ao 21, falando da semente. Você deve se recordar disso, da semente de vários campos e terrenos, que está dizendo ali do coração do homem. Umas foram plantadas entre os espinhos,
A semente do evangelho plantado no coração cheio de espinho, e ficaram sufocadas pelas preocupações da vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produziram fruto e morreram. Outros foram plantados num coração duro, e esse coração duro que foi pisado pelos prazeres da vida, pelos prazeres desse mundo, esse coração duro que recebe a semente do evangelho, mas não a entende, não compreende a semente desse evangelho, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Mateus 13:19. Mas já as árvores plantadas pelo Senhor produzirão frutos enquanto vidas elas tiverem nesta terra. Verso 14, 15. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Eu ainda, se o Senhor me permitir, com meus 60 anos, com meus 70 anos, eu tenho a plena convicção que o Senhor me dará vida, me encherá de vida, e que ainda eu produzirei para a casa de Deus, que eu ainda darei trabalho na casa do Senhor, edificando a casa do Senhor, fazendo com que a casa do Senhor se fortaleça com a minha contribuição, ainda que eu tenha 70 anos de idade. O Senhor fortalecerá você. O Senhor é justo, Ele é poderoso. Nós vemos então que aqueles que vão permanecer, aqueles que estão ligados a esta casa no Senhor, eles podem passar por sofrimentos na vida, eles podem passar qualquer situação neste mundo, mas eles não serão destruídos, não serão desanimados, pelo contrário, o texto está dizendo que eles serão cheios de seiva e de verdor, que eles ainda florescerão nos atos de Deus. Eu quero dizer para você que tem mais idade aqui nesta noite, Deus ainda fará com que você floresça, Deus ainda te encherá de vida, para que você continue florescendo, para que você continue cheio de vida. Deus ainda conta com você, para que você anuncie que o Senhor é reto, e que nele não há injustiça. O salmista está dizendo que até o final, essas árvores, essas pessoas plantadas na casa do Senhor, elas viverão para anunciar que Deus é reto, que Deus é justo, que Deus vela pela sua palavra, que Ele é a rocha, que Ele nos sustenta pela sua palavra, que nele não há nenhuma injustiça, que Ele faz cumprir a sua palavra. As árvores plantadas pelo Senhor crescerão ao longo da vida, elas continuarão verdejantes, elas continuarão cheias de vida até o final, elas serão frondosas, elas serão floridas, elas serão frutíferas e servirão ainda de abrigo no deserto. Elas florescerão em beleza, elas frutificarão em amor, e elas anunciarão a justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Deus ainda conta com você, Deus conta com cada um de nós. Deus quer que você floresça, Deus quer que você frutifique. Meus amados irmãos, nós devemos pedir ao Senhor que plante este evangelho da graça de Deus no coração das pessoas, no coração dos nossos parentes, no coração dos nossos filhos, no coração da nossa família. Nós devemos rogar ao Senhor que plante-os, e plante esse evangelho no coração de cada um dos pecadores que ouvir esse evangelho. Nós devemos orar a Deus para que eles se arrependam e creiam no evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos olhar para o resumo que o apóstolo Paulo fez, dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, dizendo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Nós devemos nos lembrar disso, que Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Então nós devemos clamar que o Senhor venha plantar o evangelho no coração dos pecadores, para que eles se arrependam.
para que eles experimentem um novo nascimento pelo Espírito de Deus, entendendo, meus amados irmãos, que a salvação é um milagre da graça de Deus. Então nós devemos pedir que Deus salve em Jesus Cristo e plante no coração e plante esta vida no corpo de Cristo. Em seguida, nós iremos ensinar, nós iremos cuidar, através do discipulado, através da escola bíblica, através do culto de doutrina, através do catecúmeno, nós vamos ensinar essas pessoas, até elas chegarem para professarem a sua fé, para serem batizadas, para que elas sejam plantadas pelo próprio Deus na casa de Deus. Nós devemos então buscar a comunhão fortalecedora entre nós. Nós devemos buscar esta comunhão fortalecedora entre nós, em nossos relacionamentos, em nossos discipulados, em nossos cursos, em nossos estudos, em nossas EBDs. Nós devemos orar na comunhão dos cultos de oração. Nós devemos estar aqui orando, meus amados irmãos, por essas pessoas que ainda não foram salvas. Nós devemos estar aqui unanimemente participando da Santa Ceia do Senhor, que é mensalmente. Nós devemos nos apegar uns aos outros, porque nós fomos plantados na casa do Senhor. Para nós concluirmos, meus amados irmãos, no nosso caminhar diário, no seu caminhar diário, no meu caminhar diário, nós devemos a cada dia fazer morrer a nossa natureza terrena e renascer a cada dia em Cristo Jesus, para Ele, por Ele, sempre para Ele. Nós devemos, pelo Espírito, deixar de seguir os nossos desejos, os desejos da nossa natureza, para que nós venhamos produzir o fruto do Espírito pela fé na palavra de Deus. Nós devemos a cada dia abandonar as nossas paixões carnais, aos nossos desejos carnais. Está aí o segredo, porque é que nós somos vencidos às vezes, porque é que às vezes nem força para vir à igreja nós temos, nem ânimo para trabalhar na casa de Deus nós temos. Está aí a grande razão, é porque nós precisamos a cada dia abandonar o nosso velho homem, o nosso velho eu, as nossas paixões, os nossos desejos. Nós precisamos a cada dia colocar o Senhor em prioridade na minha vida, as coisas de Deus em prioridade na minha vida. Servir a Deus é uma prioridade na minha vida, agradar a Deus é uma prioridade na minha vida, trabalhar é uma prioridade na minha vida, de glorificar o nome de Deus. Me relacionar deve ser uma prioridade na minha vida, para glorificar a Deus nos meus relacionamentos. Como? Glorificando a Deus com a minha vida cristã, como plantados, como cedro do Líbano, produzir o fruto do Espírito pela fé na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso memorizar a palavra de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso orar a palavra de Deus. Em seguida, viver pela fé no poder de Deus, viver os princípios das verdades aprendidas pela palavra de Deus. Gálatas 3:5 nos instrui. Isso sim é viver no Espírito. Nós devemos viver no Espírito, nós devemos andar no Espírito, nós devemos orar no Espírito. Que nós venhamos começar esta semana vivendo aquilo que nós ouvimos e aprendemos no decorrer da semana que terminou ontem e que se inicia hoje uma nova semana. Nós devemos começar a nossa vida vivendo no Espírito, começar a nossa semana vivendo no Espírito, andando no Espírito, orando no Espírito, para que nós chegamos a ter frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem o nome do Senhor, porque caso contrário, esse poder não terá nenhuma razão na nossa vida. Mas se nós estivermos ligados nele, e ele ligado em nós, então nós daremos muitos frutos. Mas se a nossa vida
não passar de galhos secos e de folhas secas, não teremos um bom momento para ouvir e praticar a palavra de Deus. Se a minha vida continuar como galho seco, como folha seca, eu não conseguirei produzir frutos, eu não conseguirei andar no Espírito, eu não conseguirei viver no Espírito, eu não conseguirei orar no Espírito. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo dá uma orientação no capítulo 13, verso 5. Examine-se a si mesmo. Ou seja, verifiquem se vocês estão praticando o que afirmam que crê. Verifique se estão de fato na fé. Assim então poderão ser aprovados. Certamente sabem então que Jesus Cristo está entre vocês. Certamente, do contrário, nós seremos reprovados. Nós devemos ter a convicção, a plena convicção, que o Espírito Santo está conosco, que o Espírito Santo está nos guiando, porque a palavra de Deus diz, olha comigo, verso 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Meus amados irmãos, eu convido então assim, a nós orarmos a Deus. Eu quero que você nesta oração seja sincero com você mesmo. Não é para você analisar a vida do pastor, não é para você analisar a vida do irmão A, do irmão B, é para você analisar a sua própria vida agora. Faça essa pergunta a Deus: Senhor, eu tenho florescido na tua casa? Eu tenho sido aquilo que eu tenho professado às pessoas? Eu tenho sido de fato aquilo que eu tenho pregado às pessoas? Ah, Senhor, se eu tenho falhado nisso, diga ao Senhor: eu quero florescer, Senhor, eu quero dar frutos. Eu tenho certeza que eu fui plantado na tua casa, eu tenho certeza que o Senhor me salvou, eu tenho certeza das minhas raízes, eu tenho convicção, mas por algum motivo, por alguma razão, eu não tenho florescido, eu não tenho dado fruto, eu não tenho frutificado. Vamos orar a Deus, ore ao Senhor nesse momento. Você que está aí na sua casa, ore ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui nós estamos nesta noite, ó Pai, diante da tua palavra. Estamos diante desta palavra do teu poder incomparável, que transforma vidas, que regenera vidas, que planta vidas, que planta a tua palavra nos nossos corações, Pai. Tu sabes que somos, ó Pai, pó. Tu sabes as dificuldades da vida que enfrentamos a cada dia. Estamos hoje começando a semana, Pai, e nós precisamos do teu poder, deste poder incomparável a nós, desse poder que nos fortalece, desse poder que nos revigora. Ó Pai, se nós não temos florescido como devíamos, se nós não temos dado fruto como devíamos, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, fortaleça-nos, ó Pai, nos dê força, nos dê graça, livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que tem nos afastado, ó Senhor, de tudo aquilo que tem nos impedido de florescer, de tudo aquilo que tem nos impedido de frutificar, de dar fruto, Pai. Nos livra, Pai, talvez às vezes de companhias que não nos aproximam do teu reino, talvez às vezes de companhia que não nos levam para uma vida de edificação, para uma vida de pureza, para uma vida de santificação, Pai. Ó Deus, há quantas conversões enganosas, Senhor, quantas conversões duvidosas, Pai. Ah, Senhor, quantas atitudes, Senhor, que não demonstram conversão. Não, Pai, nós não estamos dizendo que o pecador, ele será perfeito, que ele não vai errar, que ele não vai falhar. Não é isso que nós estamos pregando aqui. O que nós estamos pregando aqui é que o teu poder, que aquele que está sendo plantado na casa de Deus, ele vai frutificar, ele vai florescer. Ele não permanecerá no mesmo estado que estava, como um galho seco, como uma folha seca, Pai. Ajuda, meu Deus,
Ajuda, Senhor, a tua igreja a florescer, ajuda a tua igreja a se firmar, ajuda a tua igreja a frutificar cada vez mais, Senhor. Ó Deus, fortalece a unidade da tua igreja, fortalece, Pai, que os irmãos, Senhor, ajudem uns aos outros, que haja uma percepção no Espírito, ó Pai, quando o irmão estiver fraco, quando o irmão estiver perdido em meio a murmurações, que esse irmão que está cheio de vida, de vigor, venha, ó Pai querido, fortalecer com palavra, com a tua palavra, que ele venha, ó Pai, edificar com a palavra que sai da tua boca, Senhor. Usa aqueles que estão, ó Pai, de pé na tua casa, para fortalecer aqueles que estão, ó Pai querido, manquejando na fé, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, levante, Senhor, nos dê uma semana, Senhor, cheio de poder da tua graça, cheio da tua graça, que nós venhamos frutificar, ó Pai, que nós venhamos florescer, ó Pai querido, que nós venhamos ser, ó Pai, produzir, ó Pai querido, frutos dignos de arrependimento. Ajuda a tua igreja, abençoe a tua igreja, porque o teu poder é incomparável. Ó Deus eterno, enquanto ímpio, ó Deus amado, estão florescendo, ó Pai querido, ó Deus eterno, mas esse florescer, ele é limitado, ele acabará, serão destruídos, mas os teus servos ainda na velhice darão muitos frutos, ainda na velhice continuarão florescendo, dando fruto, alegrando o teu coração. Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, nos dê um início de semana abençoada, de fortalecimento no teu poder e na tua graça. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe nossos amados irmãos pelo Facebook. Tenha uma semana com muitos frutos para a glória de Deus.